conseguimos falar todos o mesmo idioma. Pronto, hoje foi rápido. Assim, ó, eu planilho tudo na minha vida, tá? Eu uso Excel para absolutamente tudo. E aí, como eu disse para vocês no outro dia, eu já sei que todos estão passados. Alguns têm nota 6, que não fizeram todos os trabalhos. Outros têm... Deixa eu dar uma passada lá, melhor do que ficar chutando aqui. Só um segundo. Vamos lá. Óbvio, teve algumas alunas que entregaram 2 resenhas, outras entregaram 1 resenha, então essas estão para lá de bem, né? Quem entregou 2 resenhas está com 8,7, sem ter feito o trabalho de hoje e o próximo. A maioria que entregou quase tudo, que entregou tudo, mas não fez as resenhas, está com 7,3. Quem entregou tudo menos 1 está com 6,7. E quem está faltando 2 trabalhos está com 6. Ou seja, mesmo na pior situação, está todo mundo passado. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns de vocês já devem estar muito fartos de tudo. Natural, eu não poderia dizer que vocês estão errados por estar. Então, se alguém aí, eu não vou fazer os últimos trabalhos porque eu estou passado, eu vou entender. Onde que vocês saem prejudicados nessa história? Quando vocês chegarem lá no 3º ano e vão precisar muito de Porter, porque o projeto, basicamente, é a análise do jeito que vocês vão fazer aí hoje, tá? Então, não joguem fora aquele material sobre Porter, tentem guardar a videoaula daquele dia sobre Porter, porque vocês vão precisar dar uma lembrada. Sem problema, pode falar. Mais que resenhas o senhor está falando? Lá no início do ano, quando a gente ainda estava presencial e depois quando a gente voltou dessa forma remota, eu propus que quem quisesse fazer resenha do Taylor e do Fayol, eu mandaria o livro e aí durante a pandemia, a gente sem saber nem que ia voltar remoto, já tinha gente que estava mandando. E teve gente que mandou depois que voltou e as resenhas ficaram ótimas, é uma boa porque leram os originais e de fato entenderam as teorias que são a base de todos os outros que vieram depois, tá? Fica entre nós, conhecimento não ocupa espaço. Bom, quem é que gostaria de começar? Basicamente hoje cada um vai falar um pouquinho do artigo que leu e vai tentar defender onde que aquilo tem a ver com Porter. Se ainda tem como enviar? Sempre tem. Até o último dia onde a gente pode botar nota, tem como enviar qualquer trabalho atrasado. Independente... Sim, pode, só um bocadinho, Laura. Independente do que o conselho decidir, que é dia 12 não sei do que, 12 não sei do que, eu, como professor da disciplina, tenho possibilidade de ir à frente, tá? De aceitar depois. Uma turma minha do ProEja mesmo, tem gente que ainda está me dando trabalho do 1º trimestre, porque abandonaram, estavam numa situação terrível, e eu não tenho por que não aceitar, tá? Laura, toca a ficha. Bom, eu peguei o artigo da Apple, né? Todo mundo sabe que a Apple é uma empresa internacional, muito famosa, e ela bombou por conta do iPhone, né? Mas, como a gente sabe, as empresas não... Como eu posso dizer, o sucesso não é garantido. Então, conforme as inovações vão vindo, tu tem que se adaptar a elas. Se tu ficar para trás, tu quebra, basicamente. E com a vinda do 5G, por exemplo, e de outras tecnologias que vão vir, se a Apple não se atualizar nesse quesito, ela vai acabar ficando para trás, porque o iPhone não vai mais ser tão relevante quanto as outras invenções que estão por vir. Então, por exemplo, o 5G, como ele vai otimizar a nossa comunicação, vai tornar tudo muito mais rápido, já estão sendo pensados dispositivos para carros, por exemplo, que podem evitar acidentes. Então, por exemplo, o carro da frente deu qual é o nome? Sei lá. Freou. Se ele frear. Tu vai conseguir saber e vai conseguir prevenir um acidente, por exemplo. Não você, o teu carro. Exato. Desculpa. Enfim. Então, eu acho que essa questão da Apple entraria bem no 5º pilar, que seria a ameaça de produtos substitutos. Então, caso ela não se otimize até lá, ela pode sim sofrer um dano em consequência disso. Isso que você está falando é tão verdade, Laura, que eles procuram fazer um lançamento por ano, justamente para poder ter inovação. E teve 1 a 2 anos atrás
que ela foi muito criticada, as ações caíram justamente porque ela era uma maquiagem do telefone anterior, não tinha tecnologia embarcada, tá? Boa, é isso aí, substituto. Ou pode ser entendido também como uma ameaça de novos entrantes, tá? Muito bom. Ok. Quem é Obrigada. próximo? Obrigado a você. Professor, Oi. já que a Pode falar, meu amor. Já que a Laura comentou sobre o segundo artigo, que é o da Apple, eu vou relacionar com o outro pilar do Porter, que é a rivalidade entre concorrentes. Porque a partir do ponto em que a Apple precisa se modificar, precisa se renovar com o tempo, ela vai começar a competir com pessoas que ela não competia, com empresas que ela não competia antes, que é, por exemplo, o que vem surgindo agora. Por exemplo, eles estão com um serviço de streaming para lançar por R$ 9,90. Então, tu já vai estar baixando o preço de muitas outras empresas, como Netflix, que custa quase R$ 30, Amazon também, que custa 15, mas igual, tu tá baixando o preço. Então, tem novos concorrentes entrando dentro da mesma área e a Apple vai estar competindo com eles e, ao mesmo tempo, eles vão ter que se renovar também. Muito bom, isso aí. Já te dou a palavra, já, Cris. A própria Globo está entrando atrasada e com preço alto demais. Ela se associou à Disney, que tem algumas coisas interessantes para criança, alguns filmes para adolescentes, mas filme para adulto mesmo não tem. Não tem séries legais para adultos. E ela vai entrar para trás. Já entrou perdendo. Você falou tudo. Christian. Oi, eu acabei escolhendo também o artigo 2, e justamente o que eu tinha pensado era em relacionar com esses dois que as gurias já tinham falado, que é a rivalidade entre as empresas e a ameaça de produtos substitutos, porque na verdade é justamente isso que eu tava. É que eu tinha registrado tudo que as gurias acabaram falando, até me deu Vai dar muita nervoso. coincidência, bem tranquilo. Pior que sim, mas daí, enfim, o que eu tinha pensado era justamente em dar um exemplo também, como, por exemplo, no artigo eles citam a substituição do celular também pelo relógio, né? Que é algo que já é bem presente hoje na nossa vida. A gente consegue ver que tem celulares, tem relógios que basicamente são celulares, que funcionam de uma forma totalmente independente. E eles também dão outros exemplos, como, por exemplo, o fone de ouvido, né? Que hoje, tipo, antes a gente precisava ainda estar conectado no celular, mas hoje a gente consegue só conectar pelo Bluetooth, sem um fio. E justamente, assim, a relação que eu queria fazer era com essa da Apple, né, como o próprio artigo fala, deles já estarem indo atrás do futuro, porque eles realmente já estão buscando se atualizar cada vez mais, já que eles também lançaram o Apple Watch recentemente, o fone via Bluetooth, né? Isso aí. Vocês sabem como é o nome dessas tecnologias que a gente usa, por exemplo, como um relógio de pulso? Ela tem um nome em inglês. Alguém sabe? Hardware. Não, hardware seria a parte de dentro do computador que tem que faz o processamento, tá? Se chama wearable. Wearable technology. Tecnologia vestível. As roupas hoje já são inteligentes. Você já consegue carregar o seu celular com o seu. Isso já existe, tá? Andando, correndo, ele já vai carregando seu celular que está no seu bolso. O relógio, nós fomos procurar imóvel outro dia, e o corretor o tempo todo olhava para o relógio. Eu disse, cara, você está com algum compromisso? Pá, Sérgio, desculpa, é que esse relógio é daqueles que eu consigo ver e-mail, consigo ver tudo por aqui. O cara é do interior do Espírito Santo, gente. Então ele já estava usando um relógio ultramoderno. E ele disse, vai, eu tenho que começar a me mancar, porque outro dia um senhor ficou todo ofendido. Eu já conheço ele há muitos anos, obviamente não fiquei. Porque achou que ele estava querendo correr com as coisas, mas na verdade ele estava olhando as mensagens entrando, o zap, tudo pelo relógio. Mundo moderno, gente, é muito maluco. Muito bom. Só vou fazer um acréscimo só. Essa história do produto substituto serve para vocês todos como futuros profissionais. Se vocês não se mantiverem atualizados quando vocês estiverem lá na faculdade, estão lascados. Depois que se formarem, é atualizar para o resto da vida. Quem falou, por favor, que eu acabei interrompendo? Eu. O meu pensamento também tinha sido mesmo das gurias e do Christian.
E um ponto que eu queria ressaltar é que nessa questão de ameaça de produto, eles pensaram numa coisa que eles não vão ter que ficar refazendo toda hora um novo produto mais tecnológico, uma coisa assim, como que nem a Marina citou, o serviço de streaming, que eles podem usar em quem for fazer isso, em quem for criando diferentes plataformas. Isso aí, muito bom. Muito bom. Quem mais? Oi, Sor. Fala, Paula. O artigo que eu escolhi foi outro, é do Marcos Mendes, o título dele é Custo a Entender. Bem resumidamente, o que se fala no artigo é que tem pessoas que ainda não concordam com a abertura do mercado. A abertura do mercado, por exemplo, uma empresa da China se instalar aqui no Brasil, mas são de setores específicos, setores de equipamentos, veículos e insumos industriais. O que eu consegui relacionar com a matéria é que com o mercado fechado, as empresas que estão relacionadas com esses setores, elas evitam a ameaça de produtos substitutos, porque só tem elas ali. É a qualidade que o brasileiro está acostumado, é o preço que a gente aceita. Então, só tem eles. Eles evitam isso. Eles também não têm tanta rivalidade entre os concorrentes, o que iria aumentar muito, e eles teriam que... Como é que se fala? Eles teriam que acompanhar o nível dos concorrentes, e isso não tem, porque só tem eles aqui no Brasil, e isso evita, né, que o mercado abra. Você tocou num ponto agora que outro dia a gente conversando eu não me dei conta, mas assim, ó, vamos lá. Quando a gente tem poucos competidores no mundo, isso que eu vou contar é uma verdade malvada, tá? Esses grandes empresários, eles se sentam e conversam sobre até onde eles devem continuar inovando de uma forma que pode canibalizar o outro. Por quê? Porque se você começar a inventar muita coisa nova sem parar, eu vou ter que também investir um monte de pesquisa e inovação e vão diminuir nossos lucros. Então todo mundo combina de andar mais ou menos junto. Um dá um passinho mais à frente, não dá 2 ou 3 passos. Dá mais um passo à frente, aí o outro dá passo e acompanha, aí aquele que deu o passo depois vai fazer na... É tudo arrumado, tá? Aquele pessoal do Vale do Silício lá, com as suas tecnologias e tal, eles sentam e conversam. E conversam de tal forma que eles já têm um combinado, e eles foram processados por isso, porque os e-mails entre eles acabaram sendo descobertos pelos próprios funcionários. Sabe como é que é hacker? Hacker descobre tudo, né? Eles se combinaram de não roubar nem funcionário uns dos outros. E de não ficar elevando muito o salário para atrair, porque senão a mão de obra vai ficar cara demais. Olha a sacanagem, né? Então, em termos de inovação, nós poderíamos talvez estar mais avançados. Vejam as vacinas da corona, que em menos de um ano os caras conseguiram desenvolver, e em compensação, câncer e AIDS até hoje não fizeram nada, porque não foi um caminhão de dinheiro ali para poder investir. Aliás, saiu um artigo bom hoje sobre a Coronavac. Eu tenho uns outros alunos da turma do superior, e alguns deles são bolsonaristas ferrenhos. E eu não gosto de político de modo geral, de nenhum partido. Mas o cara achou que eu gostava, paciência. E ele disse que ele gostaria de escolher a vacina. Então, a boa notícia que eu tenho que dar para vocês é que a Coronavac, em relação a todas essas novas variantes, é que tem melhor efeito. Significa o seguinte: essas novas vacinas que estão entrando não conseguem ser um produto substituto da Coronavac nesse momento, porque tem 4 ou 5 variantes, se eu não me engano hoje saíram 6, que as outras, como elas trabalham com RNA, elas têm que modificar a vacina para esse novo tipo de variante. Enquanto que a Coronavac e a da Janssen, que é a da Johnson & Johnson, é a mesma coisa. Eles trabalham no mesmo esquema antigo, com vírus morto, que mata várias dessas cepas novas aí que estão aí. Entende? Então, por mais que eu esteja querendo inovar, a tecnologia velha ainda funciona melhor do que a tecnologia nova, porque a gente não está se vacinando na velocidade correta. Legal, muito bom. Quem é próximo? Oi, prof. Oi, Brenda. Tudo bom? Tudo. Pode falar. Bom, Brenda. eu escolhi o artigo da Apple também, então vai ficar meio repetitivo, não tem problema. Faz parte. Mas eu vou explicar o que eu entendi, tá? A Apple começou a perceber que ela ia ser ameaçada pelos produtos substitutos, né? Então ela precisava inovar o produto dela. Mesmo sendo uma das maiores empresas do mundo, ela poderia ser substituída. Então ela precisa inovar para ela não ficar para trás nisso. E o artigo diz que a empresa ficou famosa por causa do iPhone, né? Pela criação do iPhone. Mas daqui a algum tempo, os celulares não vão ser mais vistos como tão importantes assim para as pessoas, porque vai vir outras tecnologias que vão substituir eles.
Por isso que é preciso investir na tecnologia para não ficar para trás. E a estratégia que a Apple tá criando para isso é criar outros tipos de produtos que as pessoas vão consumir que não seja o iPhone, né? Você Então, no sabe qual caso, é um deles? sim, os sistemas de séries Nada, e melhor ainda, carro. A Apple está fazendo um investimento em carro autônomo. Bota os tênis. Ou seja, ela está saindo do telefone para algo completamente diferente. Ela vai montar carro? Não. Ela vai montar carro em associação com uma empresa que seja montadora de carros. Mas dentro dele vai ter a tecnologia embarcada da iPhone. E Brenda, você tocou num ponto interessante. É por isso que é bom ter, às vezes, mais pessoas no mesmo artigo, porque tem sempre alguma coisa que me desperta uma lembrança. Por que ela ficou destacada pelo iPhone? Porque não existia smartphone, né? Os telefones eram tijolinhos que serviam para falar, serviam para ouvir e serviam para ser despertador. No momento que ela inventou o smartphone, ela se deparou com um problema. Não existia aplicativo. O que ela fez? Ela investiu um caminhão de dinheiro para que pessoas desenvolvessem aplicativos, para que o smartphone tivesse utilidade. Então, ela primeiro inventou o local para colocar os aplicativos. Depois, ela teve que correr atrás de coisas que tornassem o smartphone algo interessante. Certo? Então, os primeiros aplicativos existem por causa do smartphone. E aí, a Brenda também acabou me fazendo lembrar sobre inovação. Na verdade, a Apple, há mais ou menos 20 anos atrás, teve uma perda sensível nas ações porque ela parou de inovar. O que aconteceu? Ela ganhou muito dinheiro com os computadores e com o smartphone, só que o cara que a criou, que era o Steve Jobs, era louco louco, tá? Era muito difícil lidar com ele. E aí chegou um ponto que ele foi expulso da própria empresa pelos demais acionistas. E aí ele montou uma empresa de efeitos visuais, que para quem vai ao cinema é aquela que... DreamWorks, que é uma luz de... Meu Deus, essa luz de leitura que a gente tem nas mesas da gente é a propaganda, a luz de leitura ilumina e tal, né? Aquilo foi empresa criada pelo Steve Jobs. Foi comprada pela Disney, e aí a Apple teve que chamar o cara de volta, porque ele era maluco, mas ele tinha sempre pensamentos fora da caixinha, e aí tornou a Apple a subir de novo, tá? Depois que ele voltou, ele descobriu que tinha câncer, e ele ficou muito mais humilde, ele começou a tratar as pessoas de uma forma muito mais gentil, e no final da vida dele foi praticamente assumir que a vida é muito efêmera para tratar as pessoas do jeito que ele tratava. Tá? Só para vocês saberem que os gênios também têm essas partes podres aí. Por favor, quem é a próxima? Oi, sou eu. Eu que... Ai. Tá com problema de hora? Um pouco. Vai lá, Amy, pode falar. Eu peguei um artigo sobre a FedEx, que iniciou essa guerra de entregas com a Amazon. O que aconteceu foi que a FedEx ela cancelou os contratos aéreos e alguns terrenos com a Amazon por causa que ela percebeu que a companhia podia se tornar uma rival e fazer as suas próprias entregas e não usar mais o serviço deles. Por causa que, contas, é como o exemplo das plataformas de streaming. A HBO e a Disney, elas tiraram seus programas da Netflix e abriram as suas próprias plataformas. Então, é óbvio que uma empresa grande, com o número de produtos que eles vendem, como a Amazon, ia acabar de uma hora ou outra entregando os seus próprios produtos, porque é muito mais em conta para eles. E aí, a FedEx percebeu isso. E eu acho que isso entra muito na parte de rivalidade entre concorrentes e sobre essa ameaça de entrada de novos concorrentes também. Porque apesar da Amazon ser 1,3% do faturamento da FedEx, ainda é bastante. E ela trabalha muito com eletrônicos. Então, acho que entra muito nisso. Eles ficaram muito preocupados e eles meio que deram um susto na Amazon, porque quando eles encerraram esses contratos, apesar da companhia ter gastado basicamente 3 bilhões de reais para entregar,
ainda foi uma queda muito brusca, porque a FedEx é uma empresa muito maior do que a Amazon em sentido de entregas. Então a Amazon teve um prejuízo e uma quebra muito grande quando eles pararam de entregar. E daí eu acho que foi um susto também que eles deram, tipo, cara, tu ainda precisa de mim, sabe? Abaixa a tua bola. Mas é isso. E eu li também no artigo que eles acham que a FedEx seria muito melhor se eles começassem a fazer entregas para empresas tipo Walmart e saíssem um pouco dos eletrônicos. Eu não entendi muito bem o porquê. Mas é isso aí. Tá, é poder de barganha dos fornecedores, essa da Amazon e da FedEx, tá? Quanto mais poder eu tenho. Na verdade, vocês vão notar que essas coisas passeiam muito entre elas, tá? Mas nesse caso aí, o poder de barganha dos fornecedores seria o quanto você representa para mim em termos de faturamento a ponto da sua saída impactar na minha vida. 1,3 na FedEx é 1,3, que é pequenininho, mas em termos de volume de dinheiro é um caminhão de dinheiro. Mas, cara, a FedEx tem no mundo inteiro. Se não tem a Amazon para transportar, ela vai ter outras coisas, tá? Em relação ao eletrônico, é porque o eletrônico tem muito problema de dano no caminho, no transporte, dela ter problema de danificar. Então, o seguro acaba ficando caro. Só para vocês saberem, a Amazon, quando ela resolveu começar a fazer a entrega, ela fez um acordo com os carros que tem MyLink, aqueles computadores internos nos carros. Então, ela pergunta ao cara que comprou aonde está estacionado o carro dele ou dela. Aí, esse dono do carro manda um código, o entregador da Amazon chega próximo ao carro, onde estava localizado, digita o código, o porta-mala se abre, ele bota o pacote lá dentro, ele fecha o porta-mala e vai embora. Ou seja, eu não preciso ter um porteiro, eu não preciso estar disponível em casa e a entrega está sendo feita. Ele fotografa no carro e manda para o cara só. Entreguei. Coisa de maluco, gente. E vou mais. A Amazon agora está solicitando à agência de aviação americana, a FAA, autorização para andar com depósito em formato de dirigível, ou um dirigível que seja um depósito. Então, em vez de eu ter um depósito fixo ali em Canoas, eu vou ter um depósito no espaço. O dirigível tem custo baixo, e do meu dirigível eu consigo lançar por drones as encomendas para a casa dos meus clientes. Isso reduz ainda mais o meu custo. Coisa maluca, né? Quem viver verá. Eu acho que eu não vejo isso mais, não. Muito bom. Quem é o próximo? Posso falar, Sir? Pode, querido. Eu peguei os gigantes do petróleo enfrentam um desafio de adaptação à economia verde. Uhum. E eu acho que dá para relacionar esse com a rivalidade entre os concorrentes e eu queria falar sobre as empresas que elas, além de ajudar, a gente está ajudando, né, o ambiente, fazendo essas coisas, elas trazem mais lucro para si mesmas, porque as pessoas cada vez mais estão interessadas em comprar coisas que são ecologicamente corretas, vamos dizer. E daí, aqui no texto, fala sobre a Petrobras, que ela focou em projetos de redução de emissão de carbono, e a norueguesa Equinor, que ela pegou... Desculpa, eu tô meio nervosa, eu acho que eu dou não, tranquilo. Ela, no caso, cada uma fez... Não sei, eu tô gaguejando muito, desculpa. Pode falar com calma. Desculpa. Não tem problema, meu amor. Vai sossegado. Sem problema. Você quer fazer depois? É que não faltava muita coisa para mim então falar. Termina. Isso aí, termina. Só ia falar sobre a Equinor, que elas aumentaram a capacidade de energia renovável em 30 vezes. E daí a Petrobras, em contrapartida, né, ela
fez isso que eu disse sobre a redução de emissão de carbono, e por isso eu relacionei ela com a rivalidade entre os concorrentes. Por Sim. mais que seja... o título é Gigantes de Petróleo enfrentam o desafio da adaptação à economia verde, eles estão meio que se enfrentando nessa adaptação. Uma das coisas que a gente tem que lembrar é que o negócio Petrobras é um negócio com vida curta, deve ter mais uns 40 anos, tá? E por que a gente diz 40 anos? Porque ainda tem muito veículo de combustão que vai andar aí muito tempo. Então, tem os carros que estão sendo vendidos hoje, miseravelmente, vão viver mais uns 30 anos. Então, a gente bota mais 10, 40 anos é o que eles têm de previsão. Significa que se a Petrobras não começar a olhar, e aí, muito legal, para outros lugares, e as outras petroleiras idem, elas quebram, tá? Porque vai ter um monte de petróleo no fundo do mar que ninguém tem mais interesse de ter, porque polui, né? Muito bom. Próximos. Oi, senhor. Vai lá. A Ellen cantou primeiro, eu acho. Não. Tá, eu peguei o artigo Por favor, produzam mais níquel. Pede Elon Musk enquanto Tesla acelera a produção. Tá, o artigo ele tem 2 pontos de vista, então eu vou falar o ponto de vista da Tesla, que é a empresa de automóveis do Elon Musk, e depois eu vou falar do ponto dos analistas. Tá. A Tesla ela tem projetos que precisa de níquel para produção de baterias. Mas o preço do material está muito alto e que ele acaba sendo um obstáculo para a empresa. E daí, a Tesla tenta convencer as empresas fornecedoras de níquel, que extraem o níquel, a aumentar a produção para que o preço do material diminua. Daí tem um ponto dos analistas. Os analistas afirmam que os volumes solicitados... Desculpa. Os volumes que a Tesla solicita não é o suficiente para as mineradoras investir no aumento da produção. Porque a quantidade que eles pedem é muito pouca para eles produzirem mais. Então, ela pede menos, mas pede que produza mais para diminuir o custo da matéria-prima. Então, não dá resultado suficiente para o ganho da empresa. Porque o volume é muito baixo. E o preço do níquel ainda diminui. Além de ter poucos compradores de alta escala, então se a Tesla reduzir a demanda no futuro, o investimento acaba sendo um prejuízo. Eu acho que esse artigo tem bastante relação, basicamente, com o poder de negociação dos fornecedores, o mercado de insumos, né? Que nesse caso é de matérias-primas, pois o custo dos fatores de produção acabam meio que se bicando, eu não sei outro termo. Sim. E, eles querem uma coisa, mas eles vão ter uma demanda menor do que eles querem. É isso aí. Te entendi. Espero que me dá pra entender. Basicamente assim, ó, se não produzirem muito lítio, eu não consigo baratear o custo da minha bateria, porque o lítio é a coisa mais cara que tem. Tanto que as pesquisas hoje são para tentar tirar o lítio dessa conta e colocar um outro mineral que consiga fazer o armazenamento da energia, tá? E se isso baratear, automaticamente eu barateio o carro. É isso. Sem aí. tirar nem pôr, tá? Muito bom. Quem mais, por favor? Oi. No meu caso, eu não peguei um artigo. Eu peguei o livro A Estratégia da Guerra, que eu tinha falado para você a semana passada. E o caso que eu peguei não foi uma empresa grande de fora, mas foi o Assum e o Nacional aqui mesmo de Canoas. 10 anos atrás. Porque quando eu estava lendo o livro, ele fala muito da estratégia sobre a rivalidade entre comerciantes. E fala da questão da promoção, o benefício e o que tu pode fazer para se manter, enquanto tu pode baratear o preço para atrair mais pessoas junto com o marketing. E uma coisa que eu vi é que, por exemplo, há 10 anos atrás, aqui no meu bairro, e tanto no da minha avó, quanto nos outros, sempre tinha um Nacional. E hoje não tem mais, hoje só tem um Assum. Todos os bairros. E eu fui ver o porquê que só estava o Assum. Porque com o Nacional não estava mais. E o que acontece é que na época, o Assum entrou aqui, o Nacional já estava.
E o Assum, ele chegou fazendo uma queda de preços. E aí eles foram diminuindo os preços de cada um para ver quem conseguia atrair mais cliente. Só que o grande diferencial que teve é que o Assum ele tem uma padaria própria. E além disso, ele era uma empresa um pouco maior e ele tinha o próprio fornecedor de carne, entre outros produtos. Você está se referindo ao Assum em relação ao Nacional? Exatamente. Não. O quê? O Nacional era muito maior do que o Assum. Pois é. O Assum, o Nacional era da rede Walmart. O problema do Nacional é gestão. Tanto que o Walmart... É gestão? Eu um caso, eu ia pego com o mesmo esquema, porque o Nacional, quando eu me lembrava dele, ele não tinha um... Mas você acho que nem era nascido quando o Nacional era Nacional só. Aí o Walmart, quando entrou no Brasil, entrou comprando o Nacional. Quando eu estava aqui ainda tinha, eu era mais novo, de fato. Isso. Você é mais novo, cara. Eu era mais novo do que agora, então. Tá bom. Mas isso é um problema. O problema de gestão acaba você não dando conta do concorrente te matando no preço. Entende? Sim. E o atendimento, vamos combinar, né? Pois é. Nacional é horror. E o Assum era mais nacional. A dona ainda tá viva e administrava. Que legal. Que legal. Sim, tem um livro dela. O Assum é de Canoas? Não, o Assum não é de Canoas. Mas ele tá em Canoas e tem em outros lugares. Tá. Tem pelo menos um, cara. Novo Hamburgo não existe. Eu só fui conhecer Assum ali em Canoas. Pois é. Muito bom. Mas o Assum é bem bom, já fui algumas vezes, já não foram poucas, não. Sim, bom. Tá sempre bom. Obrigado. Obrigado a você, João. Quem mais, por favor? Oi. Pode ser eu? Tá. Ana Lúcia e depois vai a Thay. Tá. Vai, Ana. Eu peguei... Dá pra me ouvir bem, senhor? Bem. Tá. Eu peguei um que tu botou no e-mail, que é efeito Uber provoca revolução nos estacionamentos. Que, resumidamente, é tipo... Os estacionamentos meio que perderam os seus consumidores porque começou a acontecer isso dos Ubers, né? Que eles não param, ficam sempre rodando e eles não precisam estacionar. E como muitas pessoas preferiram usar os Ubers e 99 em geral, assim, então os estacionamentos começaram a ser menos usados. Daí veio uma empresa, que eu esqueci o nome agora, mas ela resolveu assim mudar, né? No caso, teve uma ameaça de produtos substitutos, em que ela pensou, né? Foi flexível em relação a isso e pensou em mudar para adicionar outras coisas, além de ser só um estacionamento. Por exemplo, um lugar para carregar os carros elétricos, que no caso ainda não tem muitos, mas eles adicionaram isso porque a gente, né, acredita que no futuro vai ter mais. E também lugares para bicicletas e para embarque e desembarque também de pessoas que utilizam o Uber, pelo que eu entendi. E acredito, não sei se pode-se dizer que começou com a rivalidade entre concorrentes, né, já que tinha o Uber que fez com que isso acontecesse. Então, acredito que tem a rivalidade entre concorrentes e a ameaça de produtos substitutos. É isso. Você tem uma ideia de como isso impactou? Fomos ao Rio de Janeiro há uns 20 dias atrás. Os estacionamentos do centro do Rio, que custavam uma fortuna, hoje estão às moscas e cobram qualquer coisa. E eu gosto de deixar o carro no aeroporto, porque eu vou na sexta de noite e volto no domingo de noite, então, tranquilo, morando no Novo Hamburgo. O mesmo estacionamento lá do aeroporto, não o do aeroporto, mas próximo ao aeroporto, que me cobrava R$18 há 4 anos atrás, hoje cobra 14. Porque além de aumentar o número de estacionamentos nesse meio tempo, muita gente vai de Uber para não precisar deixar o carro no aeroporto. Então ele teve que criar uma atração para gente como eu, que já mora
Se eu fosse de Uber da minha casa até o aeroporto, eu gastaria muito mais do que com o meu próprio carro, entende? Além do que eu não preciso ficar esperando o Uber chegar. O Uber foi uma porrada na relação de trabalho, na relação de negócio. É verdade. Bom artigo. Thay. Posso falar, senhor? Pode, por favor. Eu vou falar dos gigantes do petróleo e, pelo que eu entendi, eu consegui linkar com a ameaça de novos concorrentes, porque as empresas elas têm até 2030, se eu não me engano, para se adaptarem às novas demandas do mercado com um jeito mais ambientalmente sustentável de pegar o petróleo e consumir ele e tudo mais. E se isso não acontecer, eu acho que isso criaria novos concorrentes para esses gigantes do petróleo que já tem agora. Então, por isso que eu escolhi isso. Tá legal. Não sei Muito se bom. tá certo. Tá certinho. É isso mesmo. Tá. Quem mais? Oi, posso falar? Pode, Camila. Eu vou falar sobre o artigo Efeito Uber provoca revolução dos estacionamentos, porque por mais que já tenham falado, os outros que eu escolhi também já tinham falado, então... Faz parte. Pois é, o que o Uber fez, basicamente, que gerou toda essa mudança nos estacionamentos e toda a rede, basicamente, de transportes, foi a criação de um serviço diferenciado e que até hoje as outras empresas tentam imitar e criar um nome e uma marca tão forte quanto ela, porque por mais que existam outros transportes, nenhuma conseguiu fazer um nome e uma marca tão própria assim, e isso seria basicamente a criação de um produto substituto e a rivalidade entre os próprios concorrentes. Camila, isso que você está falando é extremamente significativo, tá? Eu acho até que já comentei com vocês uns meses atrás. Quando os camaradas fizeram plano de negócio é o que vocês vão fazer lá no 3º e 4º ano, que é a gente desenha o que será a nossa empresa no futuro, quanto tempo ela vai levar para se pagar, se é que ela vai se pagar e por aí vai. Por que a gente faz um plano de negócio? Para não colocar dinheiro no negócio que a gente já consiga descobrir que ele vai quebrar. É fácil fazer plano de negócio? Não é difícil, mas é trabalhoso. E uma pessoa só não consegue fazer. Bom, e aí no plano de negócio, quando eles bolaram o Uber, o conceito Uber, eles viram que o Uber iria ter prejuízos o tempo todo. E que ele só se tornaria um negócio rentável quando ele eliminasse o ser humano dessa equação, ou seja, não tivesse mais o motorista. Então, eles têm prejuízo todos os anos, esse prejuízo é publicado. E por que eles toparam fazer isto? Porque eles queriam fazer aquilo que ela acabou de falar, ser o pioneiro. A gente chama isso em inglês de first mover, o primeiro a entrar. O nome fica na cabeça da gente, né? Assim como a gente fala de maionese Hellmann's, né? Maisena, que é amido de milho, e cotonete, que é aço flexível, a gente, quando quer falar de táxi, de aplicativo, a gente fala de Uber. A gente não fala 99 ou Cabify ou sei lá o que mais. Bom, então eles conseguiram. O nome virou verbo, inclusive, em português, que é uberização do trabalho, que é a precarização do trabalho, e virou verbo em inglês. O que eles têm feito? Eles têm investido e eles esperavam conseguir que a partir de 2025 o carro autônomo já existisse. Bom, ele existe. Hoje, se você andar com o carro da Tesla ou com o carro da Toyota nos Estados Unidos, ele já anda sozinho, você não precisa mais dirigi-lo. Só que nos testes eles perceberam que o ser humano que está do lado de fora do carro, ele ainda produz ações que a tecnologia atual não consegue prever. Do tipo, o cara olhando o celular e atravessando a rua, como você já deve ter visto, ou lamentavelmente feito durante a vida de vocês, né? Não se atravessa a rua olhando o celular, né? E o carro não consegue prever essas reações humanas ainda. Só que hoje já se sabe que até 2030 esse carro vai existir. Então, o ser humano vai sair dessa equação. O que aconteceu nos últimos 4 dias, entre eu mandar o artigo para vocês e a gente está conversando aqui hoje? Na Inglaterra, se decidiu que o motorista de Uber tem direito a um salário, tem direito a férias,
tem direito a parte de saúde caso ele adoeça. O que o Uber já comunicou? Bom, se é assim, para valer a pena o negócio, eu vou tirar o acesso dos motoristas à minha plataforma, porque poucos vão conseguir andar, vai encarecer o Uber para o passageiro, porque aquilo lá é um algoritmo que vê quanto mais motorista tiver ocioso, mais barata é a corrida, quanto mais motorista tiver sendo necessário, mais cara é a corrida. E não vou sair da Inglaterra porque me interessa manter o meu negócio aqui, mas muitos motoristas vão perder o emprego porque eu não vou deixar mais que eles acessem a plataforma. Quem que eu vou pegar para tirar da plataforma? Aqueles que trabalham poucas horas. Aqueles que trabalham muitas horas vão ficar na plataforma. Então, gente, eu tenho ameaça o tempo todo. A ameaça, por exemplo, de eu ter um negócio que foi bolado para não pagar direito trabalhista e que aqui no Brasil já não ganharam, mas na Inglaterra ganharam. Isso pode virar uma bola de neve no resto do mundo. As outras plataformas estão esperando essas brigas do Uber, porque eles têm muito mais bala na agulha para poder brigar, e vamos ver o que vai rolar daqui para frente. O grande problema de quando você inova, principalmente nesse mundo maluco de hoje que a gente inova em tecnologia, é que a gente ainda não sabe as consequências éticas que isso vai surgir na humanidade. Então, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós estamos com uma discussão ética extremamente grave. Como os hospitais estão lotados e as UTIs estão lotadas, que é uma situação nova para o Rio Grande do Sul, os médicos têm que decidir para qual paciente eles vão dar os recursos e qual paciente eles vão deixar morrer. Que critérios são esses? É novo. Ninguém esperava que chegássemos a esse ponto, né? E chegou. E a mesma coisa se dá com a tecnologia. Como ela vem, dúvidas vão surgir. Vocês sabem muito bem que já clonaram ovelhas, né? Já clonaram gato, clonaram vaca, clonaram um monte de coisa. Tá, por que não clonam um da gente para ser a gente, quando tiver velhinho, pega lá o nosso DNA e continua? Será que as pessoas querem continuar vivas quando chegarem lá velhinhas? Por que chega uma hora que tu fica de saco cheio, entende? Você quer... Ai, não, senhor, não. Porque você está muito novinha ainda. Você está muito novinha. Mas quando você chegar no seu 102, não 103, continuar, não. você viu todos os seus amigos morrerem. Não, tá bom aí, pode. Tô louco, muito tempo. Essa é uma discussão que vai longe, eu não vou nem entrar nessa, mas varia de pessoa para pessoa. Essa quer viver 200 anos. Ai. Faltou mais alguém, meninos? Eu quero falar, senhor. Por favor, Manuela. Manuela, e quem mais? Cauana. Cauana. Oi, Cal. E eu também, senhor. Também Tá bom, falo. tranquilo, maravilha. Eu também. Então tá, vamos lá, vamos de cada vez. Vamos lá, Manuela. Eu peguei sobre o Airbnb, que eles falam da dificuldade não só deles, como do turismo em geral na pandemia. E Sim. daí o diretor da empresa, ele falou que ele prevê que tenha um novo turismo daqui para frente, que seja mais distribuído. Você sumiu, Manuela. Tá picando a tua voz. A gente só ouviu até o distribuído. Eu vou tentar de novo, se não der, eu troco a internet. Não, deu. Ficou legal agora. Pode falar. Tá. Daí, que seja mais distribuído, que eles visitem, as pessoas visitem mais lugares dentro do país, né? Então, eu pensei que a empresa vai ter que se modificar para, então, se encaixar nesse novo turismo. Assim como ela, todas as outras empresas de turismo e de hospedaria terão que se modificar. Então, a partir desse momento que todo mundo se modifica, tu não sabe mais quem tu vai confiar para ir nesse serviço. Então, a rivalidade vai aumentar, porque todo mundo vai ser novo. Então, todo mundo vai estar concorrendo, vai ganhar, vai se sobressair quem tiver com mais confiança do cliente, né? Quem sair melhor nessa nova adaptação. Ô, Manuela, a tua lembrança do Airbnb foi boa. Eles estavam... Essa é outra empresa que fez o plano de negócio e ela se deu conta de que ela ganharia muito mais dinheiro se ela não tivesse que dar a taxa do dono do imóvel. Então, o que eles começaram a fazer? Na Holanda, eles começaram a construir apartamentos só para alugar para Airbnb. E eles estavam no meio dessa construção agora, quando deu a pandemia. Resultado, eles demitiram gente pra caramba que cuidava dos negócios,
porque eles levaram um tombo que não tem previsão de quando vai voltar ao normal. Se alguém aqui acha que julho nós vamos estar pronto, já vou avisando, não vamos estar. Vacinando 200 mil pessoas por dia, vai demorar. O que não quer dizer que as escolas não voltem antes, tá? Lá por junho, julho, eu acredito que os professores estejam sendo vacinados, e aí a gente consegue voltar. Muito bom. As muitas próximas que gritaram aí que faltavam, por favor. Oi, Sor. Fala, Cal. Eu acabei escolhendo também o artigo da Apple, então basicamente já falaram tudo que eu ia falar, mas acho que é bem o que os materiais do Porter estavam dizendo, que as empresas, as organizações devem se manter bem atualizadas às novas tendências e bem informadas sobre as novas tendências do mercado, né, e seus concorrentes, porque ela precisa ter noção dos rumos que as coisas estão tomando para conseguir fazer novos planejamentos, oferecer novos produtos e serviços. Acho que é isso que a Apple está tentando fazer, né? Porque se os celulares em si, o aparelho, vão acabar perdendo a força no mercado, ela vai tentar oferecer seus serviços de uma outra forma, por exemplo, a plataforma streaming. A Apple já tem uma plataforma que até então dá certo, que é o Apple Music, e acaba que a Apple também tem um nome muito forte no mercado, né? O que faz com que as pessoas adquiram talvez seus produtos só por causa do nome Apple. Então, consequentemente, se as pessoas talvez tenham já seus produtos, elas acabam adquirindo talvez as suas plataformas e tudo mais. Cal, o que você está falando é uma grande verdade, isso é marketing, tá? O que é importante para vocês pensarem lá no projeto 3. O poder da marca faz toda a diferença numa relação de consumo. Como você criou o vínculo de confiança com o teu cliente, a tendência é que você compre outros produtos daquela mesma marca. Um exemplo que está no dia a dia da gente, que as pessoas não se dão conta, é a Bic. A Bic começou com a caneta esferográfica e hoje tem milhões de outros produtos que, por acaso, também tem a caneta Bic ainda, né? E ela usa o nome Bic em todos justamente por causa da relação de durabilidade, de não vazar e tal. Se alguma de vocês já pegou uma caneta Bic que vazou, eu já posso cantar para vocês que vocês compraram uma caneta chinesa como se fosse Bic. A Bic não vaza, tá? É o grande lance dela. Muito bom. O que mais? Eu. Diz. Eu também escolhi sobre o efeito Uber, né? Que fala que cada vez mais as pessoas vão usar os aplicativos e não vão comprar mais carros. Então, vai afetar um setor que é a área de estacionamentos, né? Então, essa área está se reinventando com, por exemplo, para fazer lugares para carregar os carros elétricos que vão existir no futuro, para os aplicativos usarem, para os serviços adicionais e organização, né? Que eu acho que isso é uma ameaça de produtos substitutos. É isso? Isso aí. Certinho. Perfeito. Vamos lá. Ana, quer você, Ana Carolina? Pode ser. Tá. Eu escolhi o primeiro artigo, que é aquele da Tesla, que ela defende o aumento da produção de níquel. E eu consegui relacionar ele com o poder de negociação dos fornecedores, poder de negociação dos clientes e a rivalidade entre os concorrentes. Aí eu escrevi aqui no caderno, aí eu vou olhar um pouquinho porque é um pouquinho grande. Tá. Eu relacionei que os fornecedores da Tesla são uma fonte de poder, é notório isso. Agora tá passando um avião, mas acho que dá para ouvir, porque a Tesla usa o componente que eles fornecem, que é o níquel, e ela está precisando dele mais do que nunca, porque ela quer aumentar a produção de picapes, e de projetos de energia solar que utilizam o níquel nas suas baterias. Então, o nível de produção do níquel, que é feito pelas mineradoras que os fornecedores compram, vai impactar no preço das baterias. Então, por isso que está sendo defendido o aumento maior aumento, né? Uma maior produção do níquel para, assim, com essa maior disponibilidade do componente, resultar em preços mais baixos das baterias, que justamente é o problema de crescimento da Tesla, que o problema é produzir células de baterias com preços acessíveis. Isso. Então, os fornecedores, ao meu ver, têm um poder uma fonte de poder que tem um grande impacto na Tesla. Eu acho que é um aspecto positivo que a Tesla não possui somente um fornecedor. Ela compra da Panasonic e também de uma outra empresa
sul-coreana. Então, tipo, se uma delas falirem, sabe, o impacto para a empresa não vai ser total, porque ela vai ter mais de uma opção para comprar. Agora, relacionando com o poder de negociação dos clientes... Deixa só antes de você ir em frente, senão eu vou acabar esquecendo. Veja, ela compra de alguém que compra de alguém. Esse alguém que a Panasonic, por exemplo, compra essa empresa sul-coreana, são de 2 países no mundo que tem a maior quantidade de níquel. Sabe quais são os países? Nós e o Chile. Então, assim, nós temos condições de aumentar a produção de níquel. Qual é o nosso problema? As nossas reservas de níquel estão todas nas reservas indígenas da Amazônia. Então, neste momento, o grande produtor de níquel no mundo é o Chile, porque lá não tem este problema. E é por isso que o Bolsonaro quer tanto liberar as terras indígenas para mineração, para poder extrair o níquel. É isso. Por favor, Ana, desculpe ter te interrompido. Senão eu ia Agora, relacionando com o poder de negociação dos clientes, é que eles exigem um produto ou serviço com uma qualidade melhor por um preço menor. E nessa questão também é evidente que os fornecedores produzam um grande impacto na empresa, porque ela utiliza o níquel nas baterias, tornando-as capazes de armazenar uma quantidade maior de energia, que possivelmente vai fazer das baterias, vai proporcionar elas a terem uma qualidade maior, uma qualidade menor, melhor, em comparação com os concorrentes. Então, um aspecto positivo. Mas, dependendo do nível de produção do níquel, o preço pode subir, o preço dessas baterias podem subir, e talvez os clientes optem por comprar dos concorrentes se eles tivessem uma qualidade igual ou superior por um preço menor. E a partir dessa situação, na rivalidade entre os concorrentes, se encaixa a defesa para uma maior produção do níquel, pois assim poderá haver um corte nos preços das baterias e provavelmente fazendo a empresa vencer os concorrentes, porque deve ser mais barato. Sora, o teu microfone está desligado. Não, é o microfone aqui do meeting. Tá desligado, eu não sei se é do fone ou... Desculpe. Eu desliguei porque o personal aqui das crianças está ali fora, berrando. Como a academia fechou, o personal vem aqui em casa. Essa é a vantagem de morar em casa, né? Tem um pátio grande, eles fazem os exercícios ali, os vizinhos devem estar enlouquecidos. Nós recebemos um artigo hoje dos carros chineses. Agora, a Tesla tem um concorrente importante, que é uma fábrica de carros chineses que está produzindo um carro para andar na cidade. Ele não serve para outra coisa porque a autonomia é pequena, tá? As baterias não conseguem carregar mais do que 150 km, enquanto os carros da Tesla são em torno de 400 km. 24 mil reais custa o carrinho. Parece não era um desses artigos, outro, né? Acho. Não, esse veio hoje pra gente. Tá. Mas então tinha um relacionado. Pode ser, não duvido. Às vezes os assuntos se repetem. 24 mil reais. Claro, óbvio, 24 mil reais lá. Aqui no Brasil o carro estaria custando 40 mil reais. Ele tem mais ou menos 50% de imposto. Só que os outros países no mundo estão tirando os impostos de carro elétrico, porque como as pessoas adoecem menos se tiver menos poluição, o que você não cobra de imposto, você economiza no atendimento à saúde. Entende? Países inteligentes fazem isso. O nosso é meio burrinho, lamentavelmente. Muito bom. Quem mais? Oi, senhor. Posso falar? Por favor. Então, eu escolhi o artigo que se chama de MAP Inova em Home Office e bate ponto durante a pandemia. Eu acho que ele se encaixa na ameaça de produtos substitutos e apesar do trabalho ser sobre o Porter, uma coisa que eu achei legal é que dá para relacionar com a teoria contingencial também. Resumindo aqui... Opa, desculpa, pera. Tá voltando.
A DMAP é uma fabricante de relógios de ponto, um aparelho usado para controlar as horas de trabalho de um funcionário em uma empresa. E como muitas empresas colocaram os funcionários em home office agora na pandemia, a DMAP precisou inovar, em novos produtos que foram baseados em projetos digitais antigos. A empresa investiu em um aplicativo que possibilita marcar o ponto usando a geolocalização do empregado e em um projeto de catracas que liberam acesso mediante o reconhecimento facial através da máscara, junto com a medição da temperatura corporal e da contagem do número de pessoas que ingressam no ambiente. Então, com essas mudanças, a empresa ela conseguiu se manter, ela conseguiu ficar até maior que antes, né? Ao contrário do que era esperado com a pandemia, né? Por causa da pandemia. Então, eu vejo que a ameaça de produtos substitutos, ela se encaixa aqui, porque como o relógio de ponto estava ficando obsoleto agora por causa da pandemia, a empresa ela decidiu ir pela estratégia da inovação e ela investiu na digitalização dos produtos e tal, uma coisa que está em alta agora, né? E ela conseguiu se manter, ela conseguiu ficar maior do que era antes, né? E a teoria contingencial também, eu acho que é porque, justamente por causa dessa situação de dificuldade e que a empresa tem que se adaptar e tudo mais. E que eles conseguiram se adaptar. Mas só um cuidado, assim, tem a ver com produto substituto, mas não é produto substituto exatamente, porque ela mesma substituiu, tá? Agora, no momento que ela inovou, ela evitou que o produto substituto tomasse o lugar dela, porque ela saiu na frente. A sorte dela é que ela já estava pensando nesse produto antes da pandemia. E aí, quando entrou a pandemia, eles aceleraram o processo de inovação e desenvolvimento da tecnologia para se tornar rentáveis, porque muita empresa voltou e precisava medir. Não precisou ir muito longe. Hospitais, por exemplo, todo mundo bota o dedo lá, né? Se você tem um reconhecimento facial, você evita a contaminação do dedinho. Sim, sim. Então, talvez ele se encaixe também com a ameaça de novos concorrentes, por causa da barreira de entrada. Exatamente, eles criam... Perfeito, cara, isso aí. Eles criam barreiras de entrada porque eles já lançaram o produto antes dos demais. E o nome deles é que já tem marcado no mercado, como uma empresa familiar de longo tempo, lançando um outro produto que os outros nem pensaram ainda. Fantástico, é isso aí. Uma barreira. Obrigada, senhor. Eu que agradeço, fico feliz. Faltou mais alguém? O Henrique? Oi. Oi, quem? Vocês falam... Oi, Clara. Fala, Clara. Eu escolhi o artigo que é da falta de embalagens e também do aumento do preço de marmitex, essas embalagens aí, que foi o que aconteceu agora, no início da pandemia, mais para o ano passado, né? Que todo esse setor alimentício, ele ficou diante de um problemão que fechou tudo e eles só podiam fazer o serviço de delivery, que está se repetindo tudo agora de novo, né? Eu fiz umas anotações aqui, e uma das coisas que eu vi, que é uma das bases da teoria do Porter, é que ele fala que para uma empresa poder melhorar a postura estratégica, ela tem que escolher os fornecedores e os compradores que possam dar o mínimo de poder para influenciar eles. E agora, com a pandemia, a empresa meio que não teve como escolher isso, porque as embalagens acabaram tendo um poder de barganha muito grande sobre esse setor alimentício, os restaurantes, os cafés, etc. Então, isso aumentou também a rivalidade entre os restaurantes e os cafés. E o que eles podiam fazer, que eu anotei aqui, para tentar contornar esse poder dessas empresas e também a rivalidade, é, primeiro, inovar em um produto, e daí ganharia mais algum dinheiro, e daria para aumentar a qualidade, assim, das embalagens, daria para comprar, porque aumentou muito o preço delas, e também controlar os custos de mudança, que são uma das barreiras de entrada, porque daí daria para inovar na embalagem, mudar o material para alguma coisa mais barata, ou alguma coisa assim. Eu vou te dizer o que aconteceu no mundo real, tá? As empresas que trabalhavam com embalagens que encareceram demais tiveram que mudar o cardápio para se adaptar
a outro tipo de embalagem que o custo ainda estivesse acessível. Eu posso trazer um preço para vocês que por acaso eu vi hoje, tá? Uma caixa de luvas cirúrgicas, essas que vocês veem o pessoal colocando, custava R$ 34 há um ano atrás. Hoje ela não sai por menos de R$ 106, a mesma caixa. Houve um aumento de demanda louco, tem malucos por aí que andam com esse troço na rua, como se isso protegesse alguém. É uma falsa segurança e as pessoas acabam metendo aquela luva no rosto e se contaminam muito mais. Então, não usem luva, tá? Parem. Se vocês têm alguém na família usando, pede para não usar. A chance da pessoa se contaminar, se autocontaminar com uma luva é incansavelmente maior porque ela lava menos as mãos. Né? E além do que, deixa cara demais para quem de fato precisa, que é o pessoal de hospital. Tá? A embalagem é um problema sério, porque não é exatamente a embalagem em si, depois de pronta, que está sendo o problema. O que está sendo o problema é a cartolina base que serve para fazer as embalagens. É o papelão ondulado. Esse sumiu, porque como não se vendia nada, não se produzia nada, eles reduziram a produção. E aí, de repente, a economia voltou para setembro e eles não tinham mais nada em estoque. Todo mundo desovou todo o estoque que tinha. Se vocês notarem, a televisão não baixou de preço. Por quê? Porque eles venderam o que tinham. Agora estão produzindo coisas novas para poder abastecer as lojas. E ela não está vindo com preço muito mais baixo. Ainda tem o efeito dólar nessa história toda, que aumenta. A gasolina está aumentando pela segunda vez em uma semana. Isso tudo impacta na minha planilha de custos e faz com que aquele pequeno que vende pouco não consegue comprar uma grande quantidade de embalagem, porque ele não tem capital para isso, e aí ele não consegue entregar. Baita pepino. O que a gente sugere para esse tipo de empreendedor? A gente tem lá o IFRS Contribui, que é um projeto que atende pequenos empreendedores, mudar o cardápio para se adequar a uma embalagem cujo custo não esteja hiper elevado pelas ações de mercado, pelos grandes compradores e tudo mais. Quem tem grana, gente, compra 3 meses de embalagem, fica tranquilo por 3 meses. Mas se o pequeno empreendedor não tem, ele está vendendo o almoço para comprar o jantar, né? Então esse tipo de gente quebra. Eu não sei como é que está Canoas, eu vou muito pouco a Canoas, mas aqui no Novo Hamburgo está um horror. Que quebrou de empresa pequena assim, é triste. Não sei onde nós vamos parar. E outra coisa, claro, que a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode aumentar demais o preço, porque o meu público consumidor perdeu o emprego. Então, se eu começar a majorar o preço das coisas, ele deixa de comprar de mim e vai comprar de um outro que vende mais barato, nem que seja envelopado no alumínio ou no papel. Ele quer ter o produto, mas não consegue pagar aquilo que a gente está cobrando. Também não sei como é que está a situação aí nisso, mas meus filhos estudam numa escola particular aqui em Novo Hamburgo, que eram 3 turmas antes da pandemia. Agora são 2 turmas. Uma turma saiu inteira, e não é que os pais tenham ido para colocar os filhos em um outro colégio particular. Eles foram para colégio público, porque boa parte dos pais perderam emprego, ou um pai ou os 2 perderam emprego. Isso impacta em tudo, tá? É triste e não vai parar tão cedo. Mais alguém? Não? Oi, Sônia, Oi, fala, Lívia. Tá me escutando bem? Tô. Eu ia falar também sobre a Apple, né? Mas todo mundo já falou tudo que eu ia falar. E isso daí, que eu acho mais importante, assim, do Porter das 5 é principalmente a ameaça de produtos substitutos, né? Que é justamente por isso que a Apple tá indo atrás de novos produtos, novas formas deles poderem continuar com a empresa em frente, né? Digamos assim. E eu não tenho muito mais o que falar, né? Na verdade, assim, olha, para qualquer empresa e para qualquer um de nós, a gente tem que tomar cuidado, porque vai ter sempre alguém melhor do que a gente. Como é que a gente faz para se manter por cima da carne seca, ou seja, com o pescoço fora da água? É se atualizar sempre. Então, não dá para parar de ler. Por exemplo, por que eu dei esses artigos para vocês? Obviamente, para vocês entenderem um pouquinho mais, juntando coisas reais com o conceito de Porter, mas também por um outro motivo. Eu preciso que vocês aumentem o volume de leitura de vocês de jornal. Se vocês não lerem mais jornal, vocês terão enormes dificuldades em vários aspectos na vida de vocês. Número 1, vão ter um vocabulário menor para, na hora de escrever uma redação, conseguir se comunicar. Segundo, tem algumas deficiências gramaticais que vocês têm, e quando eu digo vocês,
a população brasileira de modo geral, porque a quantidade de coisa errada que eu vejo gente escrevendo, inclusive colegas meus professores lá do IF, não dá. A gente perde cartaz com as pessoas que estão tendo relação com a gente quando a gente não consegue mostrar que escreve da forma correta. Terceiro, no caso de vocês que vão fazer Enem, vão fazer vestibular, quando vocês começam a ler jornal, vocês começam a desenvolver um senso crítico das coisas, vocês começam a juntar ideias. E aí, quando chegar um tema, e é sempre um tema diferente, né? Lá na época do Enem, do vestibular, vocês conseguem parar, pensar e concatenar ideias, e aí conseguem fazer uma boa redação, que é o que mata boa parte dos candidatos. Então, desenvolvam o gosto pela leitura de jornal. Vocês viram que os artigos são todos curtinhos. Se vocês conseguirem no começo ler uns 5 artigos por semana, vai chegar um ponto... Quando eu digo artigo, pessoal, é de colunista, tá? Desse tipo aí que eu estou mandando para vocês, de gente que articula sobre determinado evento, que vocês podem concordar ou não concordar, e é interessante que não concordem até, porque aí vocês começam a pensar, por que eu não concordo? Eu concordo por isso, por aquilo. Que quando chegar lá na hora da redação, vocês se dão bem. E é muito triste eu ter gente se formando hoje na faculdade que não consegue fazer um trabalho de conclusão de curso cuja redação tenha lógica. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu sou orientador de pós e sou orientador de graduação. E tem textos de alunos meus que eu sequer entendo o que eles estão querendo dizer. Aquele que eu entendo, eu tento ajeitar para ele ficar legível. Mas tem coisas que eu não consigo compreender. É porque a pessoa leu tão pouco na vida que ele não consegue colocar por escrito aquilo que ele está pensando. Ele até entende do que ele está pensando, mas ele não consegue tornar palpável, né? Não quero isso para vocês. Sou eu que sou assim. Então, sou muito... Ellen, toda vez que você sentir que está assim, é porque está com pouca leitura sobre aquele assunto. O macete tá sem inspiração, leia mais sobre aquele assunto. E especificamente nos casos de vocês que vão fazer Enem vestibular, eu dei essa dica lá no primeiro dia de aula, quando a gente estava ainda presencial. Ah, verdade. Janeiro a maio. Leiam Tu deu tudo. todo o teu site também pra gente ler os negócios. Isso. Janeiro a maio é quando eles tiram ideias para fazer o Enem e o vestibular. Tá? Vocês já vão fazer na época de digital. Eu acredito que vocês vão pegar 100% digital já, o que é muito legal. Por que é muito legal? Porque vocês não perdem tempo preenchendo aquele maldito daquele quadradinho, que às vezes a gente erra uma e aí acaba errando as outras todas, aí fica nervoso, aí que escangalha de vez a redação. E o grande macete vai dar uma olhada no tema da redação, mas não faz a redação. Façam as questões, porque o tema está aqui, e de repente alguma questão lá te joga mais ideia para você botar na redação. Tá? Aí vocês têm tempo suficiente para fazer a redação e não ficam desesperados porque não deu tempo para fazer a prova. Então, assim, tudo nessa vida tem macete. Tudo, absolutamente tudo. Tá bom? Acho que não tem como não ficar desesperado, senhor. Vai. Tem, cara. Tem. Não tem. Sabe por que tem? Se você estudou e você deu o seu máximo, não tem que ficar desesperado. Quem tem que ficar desesperado? Aquela pessoa que enrola o tempo todo. Aquela tem mais é que ficar desesperada. Graças a Deus. Eu dou meu máximo e me desespero mesmo assim. Não. É porque você está muito no começo. Você vai ver quando chegar lá no terceiro ano, não estou falando nem do quarto. Quando você chegar no terceiro ano, você vai estar dando risada, cara. A gente tem alunos aí que fazem vestibular no terceiro ano para testar e passam na URGS. Bom. E são pessoas... Uma delas, inclusive, veio antes da pandemia. Sérgio, eu passei. O que eu faço? Ué, vai-se embora? Mas eu gosto de estudar no IFES. Tá, você vem visitar a gente de vez em quando, deixa ser burra, cara. Vai ficar mais um ano aqui. Mas eu quero um diploma de curso técnico. Pra que tu quer essa porra desse diploma? Não vai fazer nada com isso. Tu vai ser outra coisa completamente diferente. Vai à luta, cara. Faz o Enseja, porque sem Enseja, sem o seu diploma no ensino médio não pode entrar. Faz o Enseja e vai à luta. Se acha? Não, eu tenho certeza. Vai, visita. Tá certo. Tá com saudade, faz visita. É verdade. Vocês têm um preparo. Gente, eu vou botar os meus filhos daí. Eu acredito tanto nesse troço que, claro, eu puxo a orelha deles o tempo todo. Se vocês forem estudar direitinho e procurarem estudar sempre, vocês estarão criando barreiras de entrada para os seus concorrentes. Porque os seus concorrentes não estarão estudando. Eles sempre vão dizer, não, sábado e domingo não é dia de estudar. Não. Que coisa. Gente, é uma fase. Ela dura 4 anos. No caso de vocês, 3 anos no caso de outros. Se vocês se dedicarem direitinho,
vocês vão fazer o vestibular sossegado. Eu fiz, levei um esporro danado do meu pai no meu primeiro dia de vestibular, que eu nunca mais esqueci. Era literatura em português e inglês. Eu fiz a prova toda em 1 hora. Toda. Eram 100 questões. E levei um esporro grande. Meu pai era um cara que dava bons esporros. Aí saiu o resultado à tarde, o gabarito, e eu tinha errado 4. Porque o Sérgio é brilhante? De jeito nenhum. Tinha gente muito mais brilhante do que eu lá estudando comigo. É porque eu fui ensinado a estudar sempre. Eu estudava 7 dias por semana, todos os dias, e fui vestibular numa boa. Quando eu vi aquela prova, eu disse, isso eu sei, isso eu sei, isso eu sei, isso eu sei, isso eu sei. E hoje saiu um artigo que a Clara que a Laura e a Ana receberam. O maior problema dos alunos é o inglês. Se vocês forem com um inglês legal, vocês também vão matar um monte de candidato lá. Tem que estudar. Não tem outro caminho, gente. Eu estudo, eu estou com 56, vou fazer 58, eu já estou com doutorado, eu continuo estudando. Porque senão eu fico para trás, eu fico defasado, eu não consigo mais dar aula para vocês. Tá? Todo dia, 4h30 da manhã, eu estudo. É maluco? É. Provável. Mas é que eu tenho 2 pequenos que eu tenho que dar atenção. Então, hoje eu já fiz o almoço de amanhã, porque amanhã eu tenho reuniões e eu quero estudar, senão eu não vou conseguir dar atenção para eles. Então, eu já adiantei o almoço agora, antes da aula. Fiz um escondidinho. Sabe o que é escondidinho? É alguma coisa embaixo. Não sei, escondido. Boa, boa. Pode ser claro, pode ser claro. É boa, tá certo você. Desculpa, Clara. Não aguentou, né? Tinha que chutar a bola pra dentro, né? Não, tava ali. A bola tava ali na frente do gol, não aguentei. Muito bem, eu sou assim também. Eu perco amigo, mas não perco a piada. Ai, ai. Gente, muito obrigado de coração. Agora nós vamos nos falar à medida que vocês forem precisando de mim. Encontros a gente não vai ter mais. Então, procurem fazer os grupos entre vocês. Mandem brasa naquele trabalho do Porta, ele não é difícil. É só escolher uma empresa de alimentação e ver aonde eu instalaria, porque que ameaças eu tenho, que dificuldades eu vou ter. Por exemplo, eu quero instalar um negócio de alimentação em Tramandaí. Pô, Tramandaí é interessante, no verão. Tá, e será que eu tenho fornecedor que me leve as coisas com a frequência que eu preciso lá em Tramandaí? Fornecedor de queijo, ele vai querer me entregar uma vez por semana. Pô, algumas coisas estragam, eu vou ter que congelar. É um problema. Se eu tenho um negócio de alimentação e eu não posso congelar queijo nem presunto, porque é contra a lei, como é que eu faço? Eu vou ter que ter mais de um fornecedor para um me entregar na segunda e outro me entregar na quinta, sei lá. São coisas que você tem que começar a pensar para ajudar vocês quando chegar lá na época do 3º e do 4º ano. Tá bom? E vão se comunicando comigo. Fala. Tá bom? Manda por onde esse trabalho? Por e-mail? Sempre. Tudo por e-mail. Eu tenho horror ao Moodle. Tá bom. Fala, boneca. Tem algum formato assim, específico que precisa fazer o trabalho? Tipo, o que me interessa é o conteúdo. Tá. Aliás, bem feito, tá? Existem 2 coisas quando vocês chegarem na época dos TCCs da vida de vocês, que um é conteúdo e outro é forma. Eu nunca tive preocupação com forma. A forma tá no espaçamento correto, todo espaçadinho, aquelas coisas todas. A apresentação fica legal. Normas da BNT. E a outra é o conteúdo. Eu, Sérgio, me preocupo muito mais com conteúdo do que com forma. Se o trabalho tiver lógica e tiver uma crítica legal, pode ser até em forma de sinal de fumaça que eu estou aceitando. Tá? Eu preciso saber se vocês entenderam. Fala aí. Entendi. Eu digo, o trabalho não pode passar de 4 pessoas, no caso, né? No dia a dia, toda hora. Eu não recomendo, porque alguém vai trabalhar por mais do que isso. 4 eu já acho... sempre, né? Pois é, mas aí os outros não aprendem, entende? É o que o pessoal do 4º ano agora está padecendo. A gente teve que adiar um dos pedaços do trabalho, porque o grupo que cuidava de um desses pedaços, que eu não vou revelar justamente para vocês não saberem quem são, 2 levaram a coisa a sério e os outros não levaram. E eu não quero que aconteça isso com vocês. Tá? Eu estou dando até a opção de não fazer o trabalho, eu já falei que está todo no passado. Mas se vocês não fizerem, vocês não vão aprender para quando chegar lá na outra fase. Tá?
É essa a ideia. Gente, beijos grandes, muito obrigado pela participação de hoje. Bom bate-papo. A Ellen soltou a franga hoje. Hoje, bah? Você nunca abre esse microfone, cara? Não, nunca abro, não. Então, ainda bem que abriram. Abriram as câmeras ainda no último dia para me homenagear, eu fico bem feliz. Tá? Juízo, meninas, qualquer coisa eu tô por aqui, tá? Obrigado. Cuidem-se, pelo amor de Deus, cuidem-se, tá? Beijão. Tchau, Tchau, senhor. Tchau, senhor. Tchau, gente. Até mais.